Caminhar é um dos melhores exercícios que você pode fazer depois dos 50. Isso com certeza você já ouviu falar. Melhora o coração, o cérebro, o metabolismo e ainda ajuda a viver mais anos com autonomia e qualidade de vida. Mas tem algo que quase ninguém te conta e que é fundamental. Não é só caminhar, é como você faz isso. Porque vejo todos os dias pessoas que saem para caminhar achando que estão fazendo tudo certo. Mas na verdade estão cometendo erros que parecem pequenos, mas que com o tempo cobram seu preço no corpo. Erros que fazem você sobrecarregar os joelhos, as costas, o pescoço, que prejudicam a circulação e fazem com que você não obtenha nem de longe todos os benefícios que poderia alcançar. Eu sou o Dr. Veller e hoje eu vou te mostrar os 7 erros ao caminhar que muita gente comete sem perceber. E mais importante ainda, como corrigi-los para que esse hábito realmente se torne um dos mais poderosos para proteger a sua saúde. E assista até o final, porque também vou te contar sobre um suplemento que sempre recomendo aos meus pacientes para potencializar os benefícios da caminhada e que quase ninguém está usando direito. Antes de tudo, tem algo que você precisa entender. Por que caminhar se torna ainda mais importante depois dos 50? O que acontece é que, a partir dessa idade, começam a ocorrer mudanças no corpo, mesmo que você nem sempre perceba imediatamente. Começamos a perder massa muscular, as articulações ficam mais rígidas, o metabolismo desacelera e a circulação já não é tão eficiente como antes em algumas pessoas. Mas aqui está o mais interessante. A atividade física pode frear grande parte dessas mudanças. E caminhar tem algo especial. Ativa todo o organismo ao mesmo tempo. Quando você caminha regularmente, seu coração trabalha melhor, seus músculos se mantêm ativos, suas articulações ficam lubrificadas e seu cérebro recebe mais sangue, o que impacta diretamente na memória e na clareza mental. Na verdade, sabemos por estudos que as pessoas que caminham todos os dias têm menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até mesmo problemas de memória. Mas aqui está o ponto-chave. Todos esses benefícios só aparecem quando você caminha do jeito certo. E é justamente aí que a maioria erra sem perceber. Vamos ao primeiro. Erro número 1. Sair rápido demais. E eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que saem de casa dão os primeiros passos e já começam quase na velocidade máxima, como se o corpo estivesse pronto desde o primeiro segundo. O problema é que não tá. Seus músculos, suas articulações e seu sistema cardiovascular precisam de alguns minutos para se adaptar ao movimento. Quando você começa muito rápido, é como dar um pequeno choque no corpo. Os músculos ainda estão rígidos, as articulações não estão preparadas e o coração acelera mais do que o necessário. E isso, repetido todos os dias, começa a cobrar seu preço. Aparecem desconfortos, distensões, as articulações ficam sobrecarregadas e você até se cansa mais rápido durante a caminhada. Agora, a solução é simples, mas quase ninguém coloca em prática. Os primeiros 3 a 5 minutos deveriam ser lentos, confortáveis, como se você estivesse acordando o corpo. E só depois, de forma progressiva, você aumenta o ritmo. Essa pequena mudança, que parece insignificante, pode fazer uma diferença enorme em como o seu corpo se sente e nos benefícios que você realmente obtém. Erro número 2. A postura. E esse é um dos mais subestimados. Vejo pessoas caminhando todos os dias, mas com o corpo desalinhado, como se estivessem levando a cabeça para frente e os ombros alguns centímetros à frente do resto do corpo. Parece algo pequeno, mas não é. Esse pequeno detalhe, repetido em milhares de passos, começa a gerar um problema real. O pescoço fica sobrecarregado, a parte superior das costas fica tensa e isso acaba resultando em dor cervical, tensão nos ombros, rigidez ou desconfortos que muitas vezes são atribuídos à idade. Mas tem algo que quase ninguém leva em consideração. Essa má postura também afeta a forma como você respira. Quando você caminha com os ombros para frente ou curvado, o peito se fecha e os pulmões não conseguem se expandir tão facilmente ao respirar. Em outras palavras, entra menos ar e menos ar significa menos oxigênio
e menos energia durante a caminhada. Por isso, tem gente que acaba ficando muito cansada sem entender o motivo. Agora, corrigir isso é mais simples do que parece. Pense em crescer alguns centímetros enquanto caminha, como se estivessem puxando suavemente o topo da sua cabeça para cima, alinhando-a com o corpo. E algo fundamental, relaxe seus ombros e leve-os suavemente para trás e para baixo, como se estivesse abrindo o peito sem forçar. Não é empinar o peito de forma exagerada, é simplesmente abrir espaço para que seus pulmões se encham melhor e o olhar principalmente para frente, mais atento ao caminho, sem ficar olhando para o chão o tempo todo. Erro número 3. O calçado inadequado. Esse erro estraga completamente uma caminhada bem feita. Vejo com frequência pessoas caminhando com tênis velhos, deformados, que já perderam a capacidade de amortecer, ou que escolhem o calçado só pela estética, sem pensar em como o pé responde ao impacto. Cada passo que você dá usando um calçado inadequado gera uma carga que sobe do pé até os joelhos, o quadril e a coluna. Se essa base não está boa, o corpo compensa com más posturas e, com o tempo, surgem desconfortos, inflamação ou aquela dor que muitos acabam atribuindo à idade, quando na verdade é algo mecânico. Agora, que tipo de calçado você deve usar? Muito simples. Quando você apoia o calçado no chão, ele deve ser estável, não pode inclinar nem deformar. Ao pressioná-lo com a mão, ele precisa amortecer, mas não afundar como uma esponja. A parte do calcanhar deve ser firme, sem colapsar para os lados, e a ponta suficientemente flexível para acompanhar o passo, não totalmente rígida. E muito importante, que não aperte seu pé. O pé precisa conseguir se mover, mas ao mesmo tempo sem ficar solto. Além disso, um detalhe fundamental é observar o desgaste interno. Muitas vezes, por fora parece novo, mas por dentro já perdeu a capacidade de absorver impacto. Se você usa há meses com frequência, provavelmente ele já não está cumprindo bem sua função. Erro número 4. Caminhar só de vez em quando. Isso acontece muito. Pessoas que fazem uma caminhada longa no fim de semana e acham que isso já é suficiente. Mas o corpo não funciona assim. O corpo responde ao que é repetido, não ao que se faz de vez em quando. Uma única caminhada não é suficiente para gerar adaptação. Por outro lado, quando você se movimenta vários dias na semana, está dando um sinal constante para o coração, para os músculos e para o metabolismo. É aí que aparecem os benefícios reais. Não precisa fazer hora de caminhada. Com 20 a 30 minutos, na maioria dos dias, você já faz diferença. Erro número 5. Não usar os braços. Esse pequeno detalhe impacta muito mais do que você imagina. Muita gente caminha com os braços parados, como se não fizessem parte do movimento. Mas o corpo foi feito para se mover em conjunto. Quando os braços acompanham o passo, ajudam a equilibrar o movimento das pernas, dão ritmo à caminhada e fazem com que mais músculos participem. Isso melhora a circulação e faz com que o movimento seja mais eficiente. Não precisa exagerar nem mover de forma forçada. Simplesmente deixe que os braços se movam de forma natural, com uma leve flexão nos cotovelos, acompanhando o ritmo do passo. É um ajuste mínimo, mas faz com que caminhar fique mais fluido, mais estável e menos cansativo. Erro número 6. Caminhar olhando para o celular. E isso não é só uma distração. Toda vez que você abaixa o olhar, também projeta a cabeça para frente e fecha os ombros. Ou seja, você volta para aquela mesma postura que já vimos, que sobrecarrega o pescoço e a parte superior das costas. Mas tem outro problema, a atenção. Quando você fica de olho no celular, para de perceber o ambiente ao seu redor. E isso aumenta o risco de tropeçar, perder o equilíbrio ou reagir tarde diante de qualquer obstáculo. Caminhar não é só mover as pernas, é coordenação, equilíbrio e conexão com o ambiente. Por isso, se puder, evite usar o celular durante toda a caminhada. Deixe no silencioso, tire a vibração e guarde o celular para aproveitar e realmente obter os benefícios desse momento. Erro número 7. Esquecer da recuperação.
E é aqui que muitos fazem tudo certo até agora, mas mesmo assim não vêem resultados. Veja, mesmo que caminhar seja uma atividade de baixo impacto, o corpo ainda precisa se recuperar. Precisa de água para que os músculos funcionem bem e se recuperem. Precisa de um pouco de mobilidade ou alongamento para não acumular rigidez. E também, em alguns casos, precisa de descanso para se adaptar. Isso significa na prática? Não é parar de se movimentar completamente, é alternar dias mais leves, diminuir a intensidade quando o corpo pede, dormir bem e não se exigir sempre ao máximo. E escuta isso, guardei o melhor para o final. Existe um suplemento que, quando bem utilizado, potencializa todos os benefícios de caminhar. A mais estudada e que apresenta os melhores resultados é a creatina, e especificamente a creatina monoidratada. Por quê? Porque ajuda o músculo a ter mais energia disponível, melhora a força e também a resistência. E algo muito importante depois dos 50, ajuda a preservar a massa muscular. A creatina não é só para quem treina pesado. Mesmo em pessoas que só caminham, melhora o desempenho e a recuperação. Agora, como se usa? Muito simples. Entre 3 a 5 gramas por dia, diluída em um copo de água, suco ou misturada com iogurte, do jeito que for mais confortável para você. Pode ser tomada em qualquer momento do dia. E algo fundamental para que a creatina funcione é que você precisa tomá-la todos os dias, mesmo quando não sai para caminhar, porque ela não age de forma imediata, mas sim por acúmulo no músculo. Também é importante manter uma boa hidratação. E como sempre, embora seja um suplemento muito seguro para a maioria das pessoas, o ideal é sempre consultar seu médico antes de começar, principalmente se você tem algum problema nos rins ou está tomando medicação.